Meus caros, você que achava que era uma brincadeira ontem, quando eu comentei que o Ederlan era gay, pois agora nós temos um relato da própria polícia ou dos investigadores. Na realidade, uma testemunha revelando que o camarada ou poderia ter o Alfredinho da mão virada que a gente tanto fala aqui. Você sabe, Alfredinho da mão virada? Pois é. Do ai, papi, não é brinquedo, não. Você que achou que era brincadeira, a gente não brinca em serviço. Ok? Tem essa denúncia. E aí pode bater. Com medo de perdê-la e não sustentar mais ele, a homossexualidade dele, se é que é verdade, tem a denúncia. Ele matou ela, perder a mamata. Olha só a sujeira. Depois ele vai dizer que ela, ou mandar alguém dizer que ela era adúltera. O camarada que diz aí, pode ser. E se ela descobriu que ele era gay e não comparecia, não fazia a coisa, o que que acontece? Ela pode arranjar outro macho, sim. Não tem nenhum pecado nesse sentido. Aí agora tudo fecha, se isso for verdade, ok? Mas nós temos o áudio aqui e nós vamos comprovar, nós vamos falar, nós vamos trazer do namorado do Ederlan. Olha só como é que as bombas estão acontecendo, como que as coisas estão. Esse mundo saiu lá no site Alô Juca, não é nenhuma mentira aí, ó. O áudio aqui não tá saindo, por que o áudio aqui não tá saindo? Mas já vai sair o áudio, pera aí. Ok, vamos lá ao site do Alô Juca aqui, acho que agora vai sair. Ó. Tem namorado, doutor Marcos Rodrigues? Essa informação que o advogado da família, a polícia recebeu, mãe. Marcelo, é uma informação nova. Em verdade, você acabou trazendo para nós no dia de hoje. Eu prefiro ficar inerte e aguardar. No tocante a essa informação, eu prefiro ficar inerte. O advogado da família, mas a polícia já recebeu. Amanhã, quase que o dia todo, com a autoridade policial, doutor Evaldo, aqui, que veracidade, e a partir daí a gente impulsionar, como estamos impulsionando as investigações, Marcelo. O Alô Juca falou em entrevista com um doutor, que é o advogado da família, que o Ederlan tinha namorado, que recebeu a polícia uma testemunha, um relato que ele teria alguém. Aí você ajunta alhos com bugalhos, você já tem um pensamento que pode ser que a Sara descobriu a bissexualidade dele e aí ele não queria e fez o que fez. Não é possível isso? É possível, com toda a certeza. E aí que tá, no mínimo mais 3 pessoas. Vai saber se não era um namorado, né? Se é que existe. Estava lá no dia do fato. Eu acredito ainda que ele possa ter a participação como autor intelectual, aquela pessoa que... É o autor intelectual, eu também acho. Como a Flor de Lis. Não executou ou fez o finalzinho só. E, salvo engano, ele estava com a sua presença, além dos policiais, no dia do encontro com o corpo. Eu me recordo que a polícia ia em um direcionamento e ele, de forma repentina, trocou a direção do caminhão e sozinho foi ao encontro do corpo. Então isso nos mostra que ele já tinha ciência aonde o corpo da Sara se encontrava. Ah, claro. Então, assim, se ele não efetuou o crime, se ele não estava lá no momento desse crime bárbaro... Com a repercussão do caso, o assassino, que teria sido contratado por Ederlan, volta ao local na tentativa de destruir as provas e... ele contratou alguém para fazer, com o dinheiro dela, provavelmente. Incendeu o corpo e um caminhoneiro que estava passando na região, na rodovia, percebe essas chamas, essa fumaça, ele observa de longe, apaga o fogo com o extintor de incêndio e chama a polícia. Isso é uma notícia exclusiva, a gente vai estar postando no site agora, www.alojuca.com.br. Estão vendo? O que acontece? E que um caminhão ainda viu as chamas, então por isso que foi descoberto. Agora aqui o áudio que diz que ele tem um namorado. Ó, tá no ponto aqui, vamos ver se vai.
a informação que chegou para a nossa equipe de que Ederlan, olha só, Ederlan estaria se envolvendo com um homem. O senhor recebeu essa denúncia. A informação de que Ederlan teria um relacionamento com um homem. Lembrando que esse site é local de lá, faz um trabalho sério, né? Não é nenhuma calúnia aí, não. Vamos lá. Recebendo informações. Ou mentira, no sentido que não tem essa testemunha, tem. A informação de que Ederlan Mariano tem namorado, doutor Marcos Rodrigues. Essa informação que a polícia... Aí o advogado da defesa não sabe ainda muita coisa, não tem informação nova, ele não estava entendendo os fatos, mas se aparecer isso no inquérito, e tudo leva a crer que vai aparecer isso no inquérito, é uma coisa a ser analisada pela polícia. Então, quando eu comentei ontem lá, que muitos acharam que era mentira, que eu estava levantando uma hipótese, que veio gente comentando aqui, já tinha um lastro, já tinha alguma testemunha, ok? E eu não duvido nada, até porque o que justifica o sujeito fazer o que fez? E geralmente o homo progress, ele vai atacar a mulher. Às vezes é ele mesmo que não... Enfim, pode ser, né? Claro, a gente tem que trabalhar com o campo da possibilidade. Eu vou entrar aqui no Alô Juca novamente, que é a fonte que a gente está tendo e que é mais fidedigna, porque é de lá mesmo. Vou ver se tem apuração, eu digo no site, que no Instagram não está tendo nada referente a isso. Realmente tem no inquérito policial essa possibilidade, porque se é verdade... O cara que deu fim na Sara Mariano, um dos 3 ou 4 que participaram, pode ter sido namorado. Olha só o que ele estaria em envolvimento. E lembre-se que ela fala de um cara feio, assim, um cara forte, que entregou uma arma para ele, ou ia vender uma arma para ele, vocês lembram? Ela fala isso no áudio. Poderia ser? Vai saber, né? Tudo pode ser. Aqui ainda não temos essa atualização, mas tem um áudio, enfim, né? Então, olha só, se bater, como é que fica a situação, né? Cai por terra que ela adulterava, e se adulterava, o camarada não estava comparecendo, pode ter envolvimento do suposto namorado, complica mais para o sujeito. E eu, sinceramente, como eu disse num vídeo de ontem, eu achei muito estranho as perguntas que ele fez assim para o pastor Flávio Amaral, querendo saber se ele era ativo, passivo, assim, de uma maneira bem jocosa, assim, meio que naquele jeito que eu tenho já experiência de tipo pessoas que abordam você para conversar, estão mais interessadas em saber para fazer, ou para querer, ou para investir, alguma coisa nesse sentido, se é que você me entende. A curiosidade, eu sou esse Paulo passivo, ativo, aquela coisa toda. Assim. Você vê o Flávio Amaral foi no Inteligência Limitada do Vilela. O Vilela ficou lá perguntando, o Vilela até casado. E bem casado lá. Ficou lá perguntando, ela é passiva, mas até deixou o Flávio falar. E se fizesse a pergunta, era como é que acontecia, como é que era, né? Uma maneira diferente do que ele fez lá. Às vezes o jeito de falar revela alguma coisa, né? Para você ver como é que é a situação nesse mundo mágico enganador de Zeus. E o Flávio que teve de cara a cara, de frente a frente, de frente com o Gabi. Com esse sujeito aí, numa live, num podcast. Claro, ele não sabia que ele estava fazendo isso já, porque já tem algum tempo que ele agredia a esposa, e também não sabia que muito breve ele ia dar fim na própria esposa, até porque o crime era premeditado, não é verdade? Então a gente tem que analisar aí tudo com cuidado. Então, meus caros, é isso que nós temos. Ele está preso, tá? Essa turminha aí que deve estar ganhando alguma coisa, né? Vai saber, não sei. Em noticiário, dizendo, não, ele vai ser solto, não, ele é inocente. O advogado, não, isso aí já está confirmado na audiência de custódia, a audiência que se faz, a justiça resolveu manter a prisão dele. Então, descarta. Também aquele outro site mentiroso, eu não digo que esses youtubers, não estou dizendo aqui todos, mas muitos são mentirosos. Eles aproveitam a situação. Esses são os que aproveitam, porque vem me acusar aqui que eu aproveito da situação. Não trouxe agora o áudio que alguém está dizendo que há testemunha que ele possa ter um namorado? Tudo que eu falo, eu comprovo. Se eu não comprovo num vídeo que eu estou fazendo comentário, depois eu venho e comprovo. Tá? Então, referente... ele se matou na cadeia.
Não teve um site, um youtuber aí, bem grandão, que estava espalhando essa fake news. E já em outros casos também ele já falou isso aí, nada era bem verdade e tal. Ah, que ele deixou uma carta e... Enfim, tudo mentira. Só para ganhar. Aí você vai lá ver no vídeo dele, não tem nada. Tanto é que na segunda-feira ele estava saindo do presídio, ou da sede especial que ele estava, que ele não estava no presídio mesmo, que seria na capital, ou ele foi já para a capital da Bahia, Salvador. Ele foi para o fórum de Dias Dávila. Ele estava provavelmente detido em Dias Dávila. Se é que tem penitenciário ou alguma salinha lá nessa própria delegacia. Então, cheque muito. E no vídeo que eu fiz aqui, que ele estava morto, era exatamente para dizer o contrário, que tinha uma fake news sendo dita e que na realidade não era bem verdade. Tem gente que trabalha com clickbait, nesses casos, e dá dinheiro a beça, e fica famosa, e cresce canal. Esses casos são iguais àqueles outros que foram crescendo canais. Então, tome cuidado, às vezes, com muitas informações. Como essa, eu tive. Eu fui checar, será que procede? Será que realmente ele era? Eu peguei assim no ar. Eu estou dizendo, naquela entrevista com o Flávio Amaral, eu senti uma coisa diferente. Não foi do Flávio, foi do camarada, nas perguntas, tá? Eu dizendo, até digo, acho que em uns vídeos anteriores aí, até que o Flávio Amaral apareceu aqui, comentou, e eu fiz um corte do comentário dele nos comentários do meu canal. 2. O camarada recebe ali nos vídeos o carinho da esposa, parece que ele não está feliz com aqueles carinhos, fica assim. Aquela coisa, então a gente já suspeita alguma coisa, né? Aí o camarada vem e diz o que ele diz, através talvez de alguém que foi pago, que ela traiu ele, mas não traz comprovações como prints, mensagens, viagens. A gente trouxe aqui, eu fiz o vídeo e disseram que eu estava sendo favorável àquele sujeito. Eu não estou sendo favorável por isso nenhuma, eu só trouxe a vertente. Assim como agora eu estou trazendo o áudio que o camarada disse que era o Alfredinho da mão virada. Aliás, que amava o Alfredinho da mão virada. Mas também pode ser o Alfredinho da mão virada. A gente não sabe se ele é ativo ou passivo. Por isso que ele perguntou para o Flávio Amaral, ativo ou passivo? Que ele queria saber. A mente de um desocupado, porque o que diz é que ele vivia dela. A cabeça vazia, oficina do capeta, o capiroto. Vai saber se ele não tinha lá os fetiches dele escondidos. É uma possibilidade. Então ele aproveita o Flávio, que foi um ex-travesti, que estava contando testemunho ali, e começa a perguntar. Eu não estou falando nenhum exagero. É uma possibilidade. O próprio Flávio disse que depois que ele se converteu, que ele teve cantadas de pastores, pregadores e tudo. E até caiu antes de estar casado com a esposa atual dele. Eu estava vendo o testemunho dele lá no Vilela. Um testemunho bom até para mostrar outra versão. Porque eles dizem que não existe a conversão. O camarada, se quiser, sai sim. E o contexto dele é aquele contexto que eu sempre disse no canal. O camarada é meio que amaldiçoado pela mãe. O camarada vive num contexto de adultério, de pornografia, de tudo. Não dele, a criança. Porque a criança, ela vai repetir o que ela ouve, o que ela vê. Existem comprovações na ciência, Freud fala disso, o período de molde, que vai de 0 a 6 ou até 7 anos, tudo que a criança vivenciar ali nesse período, ela provavelmente vai repetir na vida futura, que é o que é a vida adulta. E nós temos também um outro pensador que falava que o ambiente influencia a pessoa. Então, se você está sendo educado num ambiente desfavorável, você provavelmente tem a chance, o potencial de ser, se for ali um contexto de bandidagem, ser um bandido. Se for um contexto de homossexualidade, ser um homossexual. Teve uma agora, mulher aí, que eu não me recordo qual dessas atrizes, ou alguma famosa que disse: minha filha se revelou sapatona com muito orgulho. Claro, ela está casada com uma mulher, está inserida no contexto de lesbianismo, provavelmente a criança pode, que foi adotado, o adolescente, ter essa influência. É que você me entende? Então ele estava explicando toda a situação ali, que a gente consegue compreender exatamente. Sabe como é que é, né? Dá lugar para o diabo, faz o que bem entender. Agora imagina só, sendo tudo verdade, que tudo pode ser. O camarada mata a esposa porque tem um marido, porque a esposa descobriu que ele não só gostava dela, gostava de homem.
Vai procurar travesti. Isso é o que mais tem por aí. Sendo isso verdade, não estou confirmando, mas temos o áudio. Já colocamos aí o áudio. Para quem está chegando na live agora, volta a live aí que você vai ver o áudio. O trecho do áudio. Que foi informação para o inquérito policial. Isso é ontem à noite. Por isso que eu fiz o comentário sem colocar o áudio. Mas eu já sabia. E agora estou colocando o áudio. Aí o que acontece? Sendo tudo isso verdade, já pouco importa se a Sara pulou ou não pulou. E se ela pulou, está até certa, porque ela tinha desejo, como qualquer uma pessoa tem desejo, o marido comparecer, né, comparecer com macho. Ela pode andar com com o macho que ela quer, porque o camarada, né, não corresponde, sabe que você me entende? E para Deus aquilo ali já nem era mais casamento, porque já tinha violência, porque ele não tratava ela como deveria tratar, e se ele era bissexual, ele não comparecia literalmente com ela, era com o macho. Ela vivia literalmente um relacionamento tóxico, abusivo. Tinha medo de denunciar ele na polícia, porque poderia matar. É o tipo do machochu mesmo. Né? E tem gente que, como o Flávio estava falando lá na entrevista dele, o Flávio tem uns trejeitos. Ainda fica, né? Natural. Desde que ele não faça mais nada. Aí eles vão criticar porque ele tem os trejeitos. Mas tem gente que não tem trejeito nenhum, que é o machochu, musculoso, bombadão e tal, que escorrega aí numa banana, né? Uma banana split. Isso não quer dizer absolutamente nada. E esse cara tinha total porte físico, machão e tal. Tinha, não tem, né? Só que ele vai perder aquele cabelão dele ali. Que a mulher pega, arranca aqui a amarração dele aqui, a colinha dele, né? Que tava amarrando a presilha, sei lá. A mulher arrancou. E aquele cabelão dele ali, muita gente dizendo no comentário, parece que ele é um judeu ortodoxo. É o que ele queria impressionar, é que ele queria vender a ideia, era a impressão dele mesmo, ele queria impressionar dessa forma, mas nada com nada. Então é tudo complicado. E se for para ser um judeu ortodoxo, segundo o que nós temos de informação desse Israel agora, é muito judeu que é alfredinho também, porque lá eles aceitam os gays e tem parada gay lá em Israel. As pessoas não sabem disso. Tem muita coisa que as pessoas não sabem. Porque o Israel que é hoje não é o Israel da época do povo de Jesus, ou antes de Jesus, israelita lá, aquele povo israelita. É o povo israelense agora. Que é uma nação feita a partir de 1948 para cá. Então a gente tem que tomar cuidado, porque tá cheio de farsante. Aí o camarada vem dizer, amar as suas esposas. Só você estava amando o esposo dele. A esposa era o namorado, o Alfredinho, né? Na mão virada. Então, era esse. Impressionante, né? Como que é esse mundo evangélico cheio de problemas. Lembrando, quando eu falo aqui mundo evangélico, tem gente que não entende. Ser evangélico, ser católico, não quer dizer nada. Quem salva é Jesus Cristo. Nós somos cristãos, seguidores de Cristo. Tem gente que fica ofendida porque eu coloco o Erdelan como um pastor. Ele se autodenominava meio que pastor, pregava. E o que tem a ver ele dizendo ser pastor com os outros pastores sinceros? Nada. Isso é generalizar. Não quer dizer que porque tem esses bandidos aí, que todos eles que pregam o evangelho e vivem o evangelho são pastores, são bandidos. Vocês têm que parar com essa loucura. Um monte de gente comentando e dizendo, você está equivocado, matéria errada, porque não era pastor. O que tem se ele fosse pastor? Quer dizer, porque ele é pastor, que todos os demais são bandidos? Não, isso é um pensamento preconceituoso, um estereótipo, assim como existe do lado da Igreja Católica que todo padre é viado ou é pedófilo. E não é verdade. Tem padre que obedece o catecismo, obediente a Deus e temente, e tem aqueles que realmente, lamentavelmente, são homossexuais, são pedófilos, são larápios, como aquele padre de Goiânia que foi preso, padre Robson, roubando da igreja. Não é o pastor que é o ladrão, tem padre ladrão também. Então vamos parar de generalizar, de estereotipar. Não é todo crente que é ignorante, que na realidade crente, todo mundo é crente, até o demônio é crente, os demônios são crentes, estremecem, mas não obedecem. Nós somos cristãos, ok? Se você não entender isso, você está fadado ao erro, ao engano. Igreja com CNPJ
Não quer dizer nada. Placa de denominação não salva ninguém, salva Jesus Cristo. Crente é aquele que crê. Todo aquele que crê é crente na realidade. Até os ateus são crentes, porque eles acreditam que Deus não existe. Entenderam? Acreditam. Crente é que é ele que acredita em alguma coisa. Eu acredito que Deus não existe, eu estou acreditando nisso. Sou crente, invertido. Porque aqui vocês vão aprender alguma coisa. Eu aproveito até essas temáticas para vocês aprenderem, porque eu prego aqui há muito tempo. Desde 2017. Apesar que meu canal de pregação e oração sem noticiários e comentários, que é esse, é o canal Pregador Bruno G. Se você se interessa, se inscreva por lá. Tem até devocional lá de salvo. Mas é um devocional sem hipocrisia, diferente desse aí do Ederlan. Lá a gente fala a verdade. Os dois lados da moeda. E prega o que está na Bíblia. Então pare, tá aí me xingando. Vocês nem sabem que eu tenho quase 20 anos de convertido. Eu conheço todo esse contexto aí, para mim não é nada novo, não me escandaliza esse fato desse Ederlan. Já vi coisas piores, tanto dentro de igreja evangélica como dentro de igreja católica, em noticiários, e vivenciando, e vendo, e presenciando. Enfim, para mim isso aí não é nada, porque a minha fé está em Cristo, o autor e consumador da minha fé. Minha fé não está em homem, nunca esteve em homem. Aliás, no começo, quando eu era novo convertido, neófito, iniciando ali na fé, a minha fé estava um pouco assentada, um pouco influenciada por homens. Mas depois que eu comecei a ver que os homens são falhos, que eu sou falho, é só Jesus e pronto. E se eu estou em pecado, eu tenho que recorrer ao Senhor. Se eu fiz crime, eu tenho que confessar o crime. Como muitos por aí estão presos, envergonhando o evangelho e não confessam o crime. O caso da Flor de Lis, que nega até hoje, que mandou matar o marido. E era uma pastora. Para que caso mais escandaloso que esse também? Como o goleiro Bruno diz que crê em Jesus, mas não confessa que matou a Elisa Samudio ou mandou matá-la. Vocês acham que essas pessoas que não confessam diante dos homens, diante da lei dos homens, vão ter salvação? Eu acho difícil. Porque a gente tem que confessar para Deus e para os homens, principalmente se é crime. E aceitar a punição. Agora, nessa parte do Ederlan, meio que fez certo. Confessou, né? Mas já estão trabalhando com o quê? A destruição dessa confissão. Para acabar com a validade dessa confissão. Mas ele disse, e toda audiência, todo depoimento, hoje em dia é gravado. Está ali gravado. A polícia vai dizer assim, pô, você ficou 3 horas aqui no interrogatório, confessou o crime. Agora você vem dizer que não confessou, que nós te forçamos, porque você não estava na presença de um advogado? Mas olha aqui nas câmeras, nós te forçamos? Nós te obrigamos a dizer alguma coisa? Não. Ah, mas foi antes. Antes como? A mesma lógica. Flávio. Qual é o Flávio? O Flávio da Flor de Lis. Flávio da Flor de Lis confessou o crime, que matou antes do Carmo. Depois foi dizer, não, a confissão não é válida porque eu estava sem advogado, porque me forçaram. Mentira. Foi comprovado ali, ok? Ele está fazendo da mesma maneira, mesmo. Mas não vai adiantar para ele. Por isso que a defesa está dizendo assim, ele teve forçamento de barra, forçar a barra para ele confessar, ele tinha provas que ela tinha amantes, que estava com amantes, inventou uma agora, que outrora os amantes era da Bahia mesmo, né? Era o aplicativo, era o policial, agora parece que tinha um... que ele disse aí, a defesa, o advogado do Ederlan disse que ela tinha um outro em Alagoas, que poderia ser esse, que deu fim nela. Olha só a loucura, né? Agora tem que ver se era ela que tinha alguém lá ou era ele, né? Vamos colocar novamente aqui o áudio, já que o pessoal está chegando aí, certo? Não viu o áudio, não volta a live para ver. Só que o trecho é bem curto, né? Que fala o repórter ali, o Marcelo do Alô Juca, traz a informação e pergunta para o advogado da Sara se isso procede, e ele afirma que é uma notícia nova e tem que ser checada. E até agora, no momento, eu analisando aqui, não tivemos ampliação exatamente dessa informação. Mas temos aí o áudio. E vai que né?
E vai que ele esteja coberto de razão aí. Vamos voltar aqui, agora está falando o próprio advogado, vamos ver aqui, ó. De que Ederlan, olha só, Ederlan estaria se envolvendo com um homem. O senhor recebeu essa denúncia. O advogado recebeu essa denúncia. Ederlan teria um relacionamento com um homem. Eu estou aqui a todo momento recebendo informações, eu estou a todo momento aqui recebendo detalhes das nossas fontes. A informação de que Ederlan Mariano tem namorado, doutor Marcos Rodrigues? Essa informação que a polícia recebeu? Marcelo, a informação que a polícia recebeu. Informação nova. Ó, então quer dizer que a polícia recebeu essa informação e o advogado de defesa dizendo é uma informação nova que ele vai procurar, pesquisar, analisar para trabalhar na defesa da própria Sara Mariano, para você ver como é que era, né? E acabou trazendo para nós no dia de hoje, eu prefiro... Ó, que a polícia acabou trazendo a nós no dia de hoje. Ficar inerte, aguardar no cantinho. Informação, eu prefiro ficar inerte, aguardar amanhã. Amanhã que é hoje. Quase que o dia todo com autoridade. Então hoje nós vamos ter mais ampliações disso. Tá vendo aí? Então a polícia recebeu. Pode ver que o repórter diz que a polícia recebeu. Vou voltar. Então já está no inquérito policial. Então não tem nenhuma fake news aqui. Vamos lá. Eu estou aqui a todo momento recebendo informações. Eu estou a todo momento aqui recebendo detalhes das nossas fontes. A informação de que Ederlan Mariano tem namorado, doutor Marcos Rodrigues? Essa informação que a polícia recebeu? Marcelo, é uma informação nova. Em verdade, você acabou trazendo para nós no dia de hoje. Eu prefiro ficar inerte, aguardar. No tocante a essa informação, eu prefiro ficar inerte, aguardar amanhã. Vou estar amanhã quase que o dia todo com a autoridade policial, doutor Evaldo aqui. Doutor Evaldo é o delegado lá, né? E a partir daí vai ver a veracidade. Impulsionar, como estamos impulsionando vai impulsionar as investigações. Então, tá aí. Eu vou até checar agora novamente para ver como é que está essa situação. Tá? Se temos alguma ampliação, até porque o dia é hoje, né? Que ele fala amanhã. Mas é óbvio que às vezes demora um pouco isso aí. E sai mais lá perto da noite. Ou comecinho da noite essas informações. Ao momento. Vamos ver aqui. Saiu uma matéria aqui. Vamos ver qual que é. Mulher marca encontro na internet. Não, isso aqui já é outra notícia. Ainda não temos perito judicial acredita. Tá, isso aqui é do amendoim também, é outra polêmica que está saindo aí, né? Um influenciador que foi encontrado morto também, é outra situação. Vamos ver aqui as atualizações. Mas por hora é isso. Então você vê como que está a situação, né? Então já colocamos o áudio confirmando aí. E se nós tivermos mais informações, a gente traz, tá bom? E senão fica uma live muito grande, aí o pessoal não tem paciência para ver a live toda, e fica aí xingando. Então, na próxima, com mais comprovações, a gente já vai trazendo, tá? Até um próximo vídeo. Um abraço, obrigado a todos pela participação. Tchau.